o salmista declara em Salmo 116:12: o que posso retribuir ao meu Senhor toda a sua bondade para comigo? O salmista faz uma pergunta: o que podemos retribuir? Tamanha bondade do Senhor. Não houve resposta, porque não tem resposta. Aleluia, aleluia. Queridos, fomos tirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Hoje é culto de Santa Ceia, é o memorial da nova aliança. Fazemos parte de uma nova aliança, uma aliança superior. Por isso estamos felizes. Amém? Podem sentar. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Como eu falei, hoje é culto de Santa Ceia, um memorial da nova aliança. Fazemos parte agora de uma aliança superior. O Espírito que era fora, que era sobre, agora é dentro de nós. Por isso somos chamados filhos, amigos e servos. Amém? Eu gostaria de conhecer os nossos visitantes que estão a primeira vez hoje à noite. A gente quer honrar a sua vida. Nenhum? Tem um ali atrás? Tem dois, né? Tem um casal. Pode ficar de pé, por favor. Nossa igreja quer te conhecer, honrar a sua vida. Vocês que estão mais próximos, vão lá, dê um abraço, uma palavra de bênção. Faça eles se sentirem acolhidos pela nossa igreja. Amém? Aleluia. Bem-vindos, viu? A nossa igreja celebra em poder ter você essa noite aqui. Eu gostaria de convidar os nossos aniversariantes da semana. De novo nascimento, de casamento. Você que quer celebrar essa data, quer receber a oração, vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Muito bem. É, irmã. Aleluia. Amém? Aqui do lado de cá. Vocês se alegram com a vida delas duas? Estende tua mão para cá, vamos orar pela vida delas. Amém, Pai. Te louvamos e te bendizemos nessa noite, Pai, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Eu quero te apresentar a vida dessas duas mulheres, Pai. Uma criança ainda, mas eu sei que ela vai crescer e vai se tornar uma grande mulher de Deus, Pai. Eu declaro sobre sua vida, Pai, crescendo em graça e em sabedoria diante de Deus e os homens. Assim como foi com Jesus, será com você. O seu plano e propósito que Deus criou não vai ser frustrado. Não vai ser frustrado. E você vai se lembrar desse dia, desse culto, quando você estiver mais velha. Eu te rendo graças pela vida dessa criança, Pai. Te apresentar a vida da minha irmã, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, crescendo e avançando, Pai, em Deus. Que a sua presença seja real em sua vida, Pai. Sabedoria, Pai, vinda do alto para ela discernir os tempos e estações. Os tempos e estações. Discernam os tempos e estações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora vamos para a nossa programação da semana. Pronto. Terça-feira, culto do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, a nossa terça-feira, como todos já sabem, é o culto do Espírito Santo. Amém? Nessa quarta agora, nós vamos estar recebendo a nossa querida irmã Karine Passos, né? E o culto vai ser culto do Espírito Santo com imersão profética. Diga glória a Deus, uau, vibre, pule, celebre. Uau. E eu quero trazer uma palavra bem rápida para vocês que eu ouvi no culto de imposição de mãos. O pastor João Roberto falou algo que eu gravei no meu coração. Ele disse que Deus, ele marca momentos, ele marca dia e datas. E ele trouxe como exemplo a história de Saul. Saul recebeu uma ordem para que no 7º dia ele fosse fazer determinada atividade. E antes de completar o 7º dia, ele desobedeceu e fez aquilo que era para ser feito no 7º dia.
Quando o profeta Samuel chegou lá, ele já tinha feito. E o profeta Samuel falou: por conta da tua desobediência, o teu reino que ia ser para sempre não vai ser mais. Então deveria ser descendente de Saul e não de Davi. Mas por conta de uma desobediência daquela ordem que Deus deu, daquele dia que tinha sido marcado específico para que as coisas acontecessem, ele desobedeceu e fez da maneira dele. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que terça-feira é o culto do Espírito Santo com imersão profética. É uma data, é um dia específico que o Senhor quer falar, quer trazer algo quer falar com você. E a nossa irmã Karine vai estar aqui, sendo usada pelo Espírito Santo. Nós acreditamos demais na unção que está sobre a vida dela e as coisas vão acontecer. Então, traga alguém, venha, não fique de fora. Será um tempo especial. Será terças diferentes. Vocês já sentiram a unção de hoje, bem diferente, bem palpável. E nós acreditamos que isso é só o início daquilo que Deus tem reservado para o Bom Jardim. Vocês creem dessa forma? Quinta-feira, reunião de líderes de todos os departamentos. Então, você que lidera um departamento da igreja, quinta-feira, às 19h30, às 19 horas, desculpa novamente, às 19 horas, é para todos estarem aqui, para a gente iniciar, ter um bom tempo, para que tudo venha a ser pontuado de forma clara, para que nós possamos crescer agora em 2026, avançarmos mais do que já temos avançado. E sobre o GC dos jovens, vai iniciar às 19h30, vai ser aqui mesmo na igreja, amém? Então você que é jovem, vem para cá, que as coisas vão acontecer aqui. Domingo, 25/1, culto de celebração. Sexta-feira nós tivemos o culto de casais, onde o casal David e Elis trouxeram uma palavra específica sobre coisas que tem, sobre as raposinhas. Nós construímos uma grande lavoura e as raposinhas são muito rápidas em destruir aquilo que nós começamos. Então, você que não veio, desde já, no próximo evento, que logo mais o casal vai estar trazendo a data, não fica de fora. É importante, é palavra específica para a família, para o casal, amém? Eu quero estar te incentivando também, querido, a estar passando pela nossa livraria, encomendando livros, falando com a nossa irmã Nájila. É importante que nós cresçamos na leitura também. Quando nós lemos, conhecimento vem e por isso libertação chega sobre as nossas vidas. Amém? Eu sei que nossa igreja, o nosso ministério de uma forma geral, ele tem essa prática mesmo de leitura. Então pega isso, gente, com o coração desejoso, dizendo: eu quero ler para aprender, porque eu quero verdadeiramente entender o que é a palavra, o que esses grandes homens de Deus fizeram, amém? Que nós não possamos só querer ler para agradar terceiros, mas com a intenção do coração correta. Eu quero também falar um pouco da cantina. Passa na cantina, faz a sua oferta. Todo o valor arrecadado da cantina está sendo em prol do nosso ar-condicionado. Amém? Prepara teu dízimo, a tua oferta. Vamos dizimar e ofertar. Mas antes eu quero ler um versículo que se encontra em Provérbios 11:24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Eu acredito que quando o escritor escreveu esse versículo, ele está também se referindo a uma mente próspera. Pedro fala que ele vai fazer votos da nossa alma para que sejam prósperas. Então, nós entendemos que no quesito de dar, primeiro se começa na nossa alma. Amém? Então, gostaria de convidar você a ficar em pé, estender sua mão para o gasofilaço. Mudou de lado, gente, mas vai fazer o mesmo efeito. Não se preocupem. Amém. Amém, Pai. Nós te rendemos graça, Pai, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, sementes sendo plantadas e sendo frutificada com bons frutos nesse local. Lance o seu dízimo e a sua oferta com a consciência que é uma semente. Em nome de Jesus, poder dizimar e ofertar.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Quero ouvir vocês. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Vamos! Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Vamos lá em cima, ó. Vamos, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Amém, queridos. Gera expectativa, porque o Senhor quer nos alcançar nessa noite através da sua palavra, amém? Quero chamar o nosso ministro da noite, ministro poderoso, cheio da unção. Aleluia. Públio Rocha. Celo Vieira. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Vocês estão bem? Aleluia. Gente, obrigado. Nós já estaremos. Fiquem atentos aí, pode ser que nós precisemos de vocês no meio da ministração, no final, no começo. Viu, Rosana? Gente, que bom ver a igreja do Senhor cada dia crescendo. Que unção poderosa no nosso louvor, né? Irmãos, eu não troco esse Jesus por nada. Meu Deus. Rapaz, faz uma programa de televisão e diz assim, é fantástico. Fantástico é Jesus, rapaz. É espetacular. Pense numa unção do Espírito espetacular, né? Então, eu não troco, irmãos, por nada nesse mundo, nesse momento da unção, nesse lugar, por nada, por nenhuma programação, nenhum shopping, nada pode ser trocado pelo momento tão poderoso junto com os irmãos. Eu estive esses dias conversando com alguns irmãos que depois da pandemia, houve uma dificuldade para a gente agregar os irmãos, e hoje nós estamos livres para adorar e ganhar vidas para Jesus enquanto é tempo, irmãos. Então, vamos trabalhar esse ano de uma forma poderosa, para que nós possamos testemunhar desse poder do Senhor, do Espírito sobre nós, para que nós possamos ser testemunhas aqui na terra. Vamos ampliar mais um pouco as questões das conexões. Nós estamos vendo aí, conversando com alguns irmãos, para que as conexões de pessoas menos adultas, né, dos jovens já está funcionando ali.
e nós vamos fazer com as pessoas, casais, nós vamos estar com esse plano, estamos com esse plano de fazer essas conexões e elas gerarem vida pelo poder do Espírito que está funcionando sobre e dentro de nós. Amém, irmãos? Seremos testemunha do poder de Deus agindo em nossas vidas. Todos haverão de ver e dizer assim: eu quero isso aí para mim, eu quero esse poder para mim, eu quero essa unção na minha vida. Amém, irmãos? Isso é algo poderoso que eu creio que a Igreja do Bom Jardim está entrando nessa fase poderosa de crescimento. Pessoas que também têm adquirido muitos livros, nós estamos até acabando os livros ali, tem poucos ainda para vocês adquirirem, mas também nós vamos estar fazendo os pedidos do livro O Homem em Três Dimensões, que de fato, irmão, nós vamos utilizar nas conexões também, tá certo? O Homem em Três Dimensões, porque ficará mais fácil de nós entendermos a palavra do Senhor, as ministrações. Quando nós entendemos isso, nós podemos avaliar melhor a nossa vida como espírito, alma e corpo. Amém, irmãos? Quando nós estamos falando de nós mesmos, assim, nós estamos falando do Espírito, porque nós somos um Espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo, né? Isso é real, irmãos. Mas o fato é que nós vamos, a cada dia, quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, esse entendimento chega, tudo muda para as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas reações diante das circunstâncias, diante dos problemas, aquela paz que tem em nossa alma, porque nós vivemos uma vida em descanso. Amém, irmão? Você pode dizer comigo com fé: eu estou em descanso. Aleluia. Mas foi muito fraquinho ainda. Diga assim, com fé agora: eu estou em descanso. Diz: não importa as circunstâncias, não importa o que se levanta, eu estou em descanso. Esse eu que nós estamos falando é justamente o Espírito, irmãos. Amém? Aleluia. E aí nós precisamos trabalhar a nossa alma. Esses dias eu estava pensando nisso, veio uma nota no meu coração para que nós pudéssemos estar falando nisso. Nós viemos com uma sequência de ministrações falando sobre as ferramentas, que a nossa ferramenta é a nossa boca, é a fé, creio, por isso eu falei. Então nós usamos as nossas ferramentas, quanto mais ela estiver afiada, melhor é para as nossas vidas, isso é maravilhoso. E em sequência viemos falando sobre o fruto do Espírito, né? Somos enxertados na videira, e quando nós somos enxertados na videira, com certeza vai estar vindo de nós a seiva do próprio Cristo. Ele assim: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Então nós precisamos ficar tranquilos, porque se nós somos os ramos, estamos enxertados nessa videira, e ele é Cristo, e o pai é o agricultor, é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai. Meu irmão, eu preciso estar em descanso. Diga assim: eu estou em descanso. Diga assim: o meu dever é frutificar. Produzir fruto, irmãos. É o nosso espírito humano que produz o fruto, né? O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E aí, de fato, nós podemos produzir isso, e nós precisamos analisar as nossas vidas, muitas vezes, com as questões de como estamos frutificando. E essa frutificação, irmãos, ela precisa estar sendo acentuada nas circunstâncias. Então, assim, a Bíblia diz, é repleta sobre essas questões, e o próprio Cristo diz assim: no mundo tereis aflições, tereis problemas, dificuldades, mas fica tranquilo, fica no descanso, né? Porque eu já fiz tudo por você. E aí eu preciso produzir o domínio próprio, a alegria, a paz, me regozijar. Eu preciso viver uma vida plena em Cristo, porque eu estou em Cristo, assentado com Cristo, à direita do Pai. Diga assim: pense no lugar tranquilo. Mas fala bem forte: pense no lugar tranquilo. Aleluia. Irmãos, não fique preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Vamos estar fazendo o que nós temos que fazer hoje. Amém? Nós começamos muito bem, estando adorando ao Senhor, e que unção poderosa. Então, a menina me perguntou como é que seria o título da ministração hoje. Eu digo: rapaz, seria vários títulos, mesmo porque quando eu estava estudando, eu estava pensando: aviva, Senhor, a nossa mente.
aquece a nossa mente, que a nossa mente possa ser aquecida. E as coisas vieram melhorando e assim, aquecendo a mente com a palavra de Deus. Olha que coisa poderosa. Então nós vamos trabalhar mais ou menos, né, nessa vibe, aquecer a nossa mente com a palavra. Amém? Mas antes vamos orar. Vamos orar. Você pode fechar seus olhos um minutinho. Aleluia. Todos prontos? Cadê o pessoal do louvor? Já está tudo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu gostaria de começar quando todos estivessem aqui. Eu vou até beber um golinho d'água. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos fiquem em espírito de oração. Interessante que antigamente eu achava que o espírito de oração era a gente orar baixinho. Ô Senhor. Ô Senhor. Para o outro não ouvir, né? Mas aí a gente é educado, saber que nesse orar no espírito é orar em línguas, né? É orar bem. Diga assim, orar no Espírito é orar bem. Aleluia. Orar em Espírito, orar no Espírito é orar bem. Orar em outras línguas, somos edificados para a glória de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela unção palpável nesse lugar. Desde quando nós estamos aqui, Senhor, tinha uma unção, uma graça sobre as nossas vidas, que nos levaram a um patamar de adoração. Aleluia, a tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adoram a ti em espírito e em verdade. Com certeza nós já adoramos na nossa casa, mas quando nós chegamos aqui, Senhor, há uma unção diferenciada. Ela nos pega, ela nos toca, ela faz coisas poderosas. Essa presença aqui tua no nosso meio coletiva é algo poderoso em nossas vidas, e que isso seja cada dia acentuado, Senhor, na vida desta igreja, eles compreendendo a altura, a largura, a profundidade dessa unção, desse amor que você tem para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Eu declaro em nome de Jesus cada mente cativa à tua palavra, cada mente em obediência à tua palavra, cada mente aqui neste lugar, Senhor, para receber, ser transformada pela tua palavra, ser cuidada pela tua palavra, ser salva pela tua palavra. Muito obrigado pela essa unção, Senhor, e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga assim, a cada dia que eu me exponho à tua palavra, olhos do meu coração são iluminados. Diga assim, a cada dia que eu me exponho à tua palavra, a minha vida fica avivada. Diga comigo, a cada dia que a palavra do Senhor é exposta na minha vida, eu cresço, eu avanço, eu não retrocedo, eu não olho para trás, eu não olho para o lado, mas eu olho para o alvo, Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos começar a avivar o Espírito. E o que eu quero é aquecer a alma. A alma só é aquecida, irmão, se o teu espírito estiver avivado. Amém? Se o teu espírito estiver avivado. E o teu espírito, ele é avivado em oração em línguas, em salmos, cânticos espirituais. Você se enche do Espírito. Uma vez eu vi um irmão dizendo assim, Senhor, lá como em Pentecostes, Senhor, enche. Não, ele já encheu, lá Pentecostes já aconteceu. Agora ele está em você, você se enche, se alegrando nele, orando em línguas. Amém, irmãos? Eu não preciso do movimento para ser cheio do Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito para fazer o movimento. Amém, irmãos? Para ouvir a unção de Deus, para participar dessa unção. E, irmãos, e que unção nós vamos estar tocando esse mês de uma forma extraordinária. Irmãos, o meu desejo, a minha oração nesse lugar, na Igreja do Bom Jardim, é que essa igreja seja uma igreja avivada, cheia do Espírito, orando em línguas, falando e acontecendo, trazendo a existência pela fé, vivendo uma vida poderosa, aquecida no Espírito, fervorosas no Espírito. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus. Então, vamos começar aqui falando um pouco do título, aquecendo a mente com a palavra. Eu estava, esses dias, dando uma olhadinha em algumas situações, até em relação ao carro mesmo. Eu tenho um golzinho, quantos sabem do meu golzinho, que eu tive aqui, um golzinho, acho que logo quando eu cheguei, o golzinho, né, a atuação bem lindinho. E de repente, nós mudamos de carro, mas eu não consegui vender o golzinho. O golzinho fez parte da história do meu filho.
Meu filho aprendeu a dirigir com 12 anos, 11 anos, 10 aninhos de idade, ele dirigia aquele Gol dentro das matas ali da Caucaia, né? A gente entrava nas matas, eu digo, vamos lá, meu filho, e ele começou a aprender, e ele começou a andar naquele Golzinho. E aquele Golzinho passou a ser assim, uma pecinha sei lá, dá vontade de fazer um chaveirinho, né, e botar para andar. Porque a gente lembra, a gente tem o nosso filho andando ali, e ele andava com a cabecinha assim, bem baixinha, nem via a direção, fazia assim. No meio dos matos, irmão, no tempo que Guajiro ali tinha só um caminho de mato lá e de areia, e a gente ia para dentro desses matos. E quando eu pensei em vender aquele Gol, aí ele olhou assim, disse, pai, não venda não, pai, não sei o quê. Aí deu aquele negócio no coração, eu disse, pá, vou deixar aí. E hoje ele toma de conta do Gol. Mas o Golzinho fica parado. Mas existe uma recomendação, irmãos, para os carros que ficam parados, que pelo menos um dia ou outro, você liga o motor, para que o motor possa aquecer, para ele não ficar parado, para que haja um aquecimento e não fique colado aquelas peças. Porque se você ficar com o motorzinho parado lá, pode ser que quando você ligar, você bata o motor. Por vários motivos, ou porque o óleo ficou ruim, ficou fino, ou porque alguma coisa pode acontecer, cola, né? E de repente você precisa de fato ligar o motor todos os dias. E eu sempre dizia para ele, filhão, dá uma ligadinha no motor, mas pai, a gasolina, vá comprar gasolina, bote, mas dê um toque no motor, porque na hora que você for ajeitar o carro, você não vai conseguir sair do lugar. Irmãos, chega um momento na vida do crente que parece-me que não está dando na chave, porque acha que está tudo normal. Nós vamos até cantar uma música que diz assim, tudo vai bem como a minha alma, mas não pode ser como um sentimento mental. Tem que ser de fato, irmãos. Tudo vai bem de fato. Mas por que tudo vai bem com a minha alma? Porque todos os dias eu estou aquecendo a minha alma com a palavra. Porque se eu não fizer isso, não vai funcionar. Se eu passar um mês sem aquecer o meu motor, vai dar problema. É necessário nós aquecermos a nossa alma, irmãos, com a palavra. Não tem uma outra forma. Nós viemos falando esses dias todos que nós somos um Espírito, está tudo resolvido. Nós temos comunhão com o Pai, não é Espírito, mas nós não podemos esquecer esse motor. Nós não podemos esquecer de estar ligando pela fé, falando pela fé, jogando, é o combustível, irmãos, para poder esse motor funcionar e ele não nos atrapalhar. Amém, irmãos? Há uma alma, irmãos, que não está trabalhada pela palavra, é uma alma que nos atrapalha, é uma alma que nos deixa com medo, é uma alma que nos deixa amedrontado diante as circunstâncias, diante os problemas que se levantam, seja eles de quais naturezas forem. Porque a alma, sem esse mecanismo, sem ela funcionar para o aquecimento, de fato, a Bíblia nos diz que nós precisamos de ser moldados pela palavra, para que a nossa alma seja salva. Pastor, e o senhor está esquecendo da carne, do crente carnal? Não estou não, o crente carnal, o que é que eu posso fazer? Ele quer viver na carne, pode ser que um dia ele não consiga nem ser salvo, porque tanto na carne que está, pode ser que desça de uma vez por todas para o fim do poço. Mas mesmo assim eu vi Paulo dizendo assim, rapaz, entrega essa vida para Satanás para ver se escapa a alma. Entrega ele numa circunstância poderosa para ver se ele se alerta, para ver se ele toma um susto e diz assim, meu Deus, eu tenho uma pessoa, eu não posso dizer o nome, mas no momento que ele estava numa dificuldade grande de pecado, saiu para pecar, um homem de Deus, pense no homem, um homem de Deus, ministração poderosa, algo extraordinário, mas ele saiu pelas madrugadas para pecar. Amém? Mas ele chegou em um momento em que ele foi assassinado,
Nesse momento, e nesse momento ele disse, a minha alma agora está sendo entregue ao Senhor. Ele reconheceu que ele não ia perder a salvação. Ei, irmãos, mas eu não estou falando, irmãos, que você vai viver numa vida de precipício para no último momento ser salvo pelo Senhor e morrer antes do tempo. Eu estou dizendo que nós precisamos viver com a alma aquecida, para viver com a palavra na aula, nos transformando a cada dia para viver as circunstâncias que aparecem, que vão surgir e eu preciso produzir no meu espírito o fruto do Espírito. Só que a alma fica atrapalhando. Por quê? Porque ela não está sendo aquecida pela palavra. O medo não pode nos retroagir. Tem pessoas que têm medo de fazer alguma coisa. Não vou fazer porque não vai dar certo. Não tenho condições. A minha mente é muito pequena, não dá, não tenho condições. Eu não tenho. Quantos já viram ou você mesmo já fez isso? Eu me lembro que eu estava dando aula de violão para um casal, e eu olhei para eles assim, né? Aí o irmão cantando é igual o Marcelo, não acerta uma nota, né? Não acerta uma nota. Você pode. Aí eu tinha certeza, irmãos, que esse irmão não funcionava. Eu estava ensinando o violão a ele, eu queria ganhar o meu dinheirinho, né? Eu estava ensinando ele, mas a mulher dele estava no mesmo ritmo. Só que tinha uma diferença. A mulher disse assim, eu disse para ela, olha, a sua voz se me entona o tempo todo, não sei qual a nota que eu vou encontrar para te dizer que eu vou te ensinar e tu vai tocar. E você, infelizmente, você não consegue cantar. E ela começou, ei, Públio, eu tenho a mente de Cristo. 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 Toda vida que ela ia para a aula, eu tenho a mente de Cristo. Acredita, parece que ela pegou umas 3 músicas boas. Dizia, eita, pegou, ele pegou. Quem pode dizer agora comigo? Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia, pegou. Aleluia, aleluia. Irmãos, não importa o que fale de você, mas se você tomar uma decisão e dizer assim, eu tenho a mente de Cristo, e nessa área eu vou desenvolver, e nessa área eu aqueço a minha mente com a palavra. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Irmãos, isso tem, mas também a questão é a seguinte, é você continuar na confissão, crer de fato. Não é só um assentimento mental. O pastor falou, eu vou falar. Não, é você crendo. Porque até a comida que você come, se você não crer, é pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Então, eu tenho a mente de Cristo. Irmãos, pensando sobre a mente, fui em vários lugares, dar uma olhada, lugares fora mesmo, sabe? Não foi nem dentro do contexto da Bíblia, só para compreender mesmo o que poderia ser uma mente. Eu ouvi muitas pessoas falando acerca da mente, algo extraordinário. Às vezes uma palavra pode te ser dada e você ser impactada com aquela palavra e aquilo te travar por anos. Meu Deus! Até você de fato desabrochar, ter uma intimidade com o Espírito, uma comunhão com o Espírito, a ponto de você trabalhar a sua mente e a sua mente perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, perdoar seu enteado, perdoar a sua enteada, perdoar o seu vizinho. Amém? Porque uma palavra, irmão, pode travar e a sua mente pode ficar atrofiada naquele ponto e nunca mais avançar para canto nenhum. Você vai ser salvo, mas vai viver uma vida desgraçada aqui na terra, porque a sua mente está travada em alguma coisa, em alguma fortaleza. E se torna uma palavra uma fortaleza. Essa fortaleza, ela pode fazer com que na sua mente você não consiga avançar. Teve umas coisas que uma vez falaram para mim, e eu fiquei com aquilo na mente até um tempo. Mas teve um tempo, irmãos, que eu tive que liberar aquilo. Eu tive que liberar aquela situação. Amém, irmãos? Porque era necessário. Mas às vezes, do outro lado, é falado uma palavra sem sabedoria,
E, de fato, às vezes isso acontece na igreja. E essa palavra sem sabedoria gera uma situação complexa. Uma palavra sem sabedoria na sua casa, você pode deixar a mente do seu filho travada. Uma palavra diferenciada na sua casa, você pode deixar a vida do seu cônjuge travada. Às vezes você olha para o cidadão e diz assim: não vai dar para nada. Rapaz, eu me arrependo até de ter casado contigo. Pode até não ter falado pessoalmente, mas no recôndito diz assim: eu me arrependi. E a sua alma mesmo fica ferida, e a sua alma fica travada. Mas quando você olha, eu não olho você segundo a carne, eu olho você segundo a transformação do Espírito que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aquecendo a alma, aquecendo a alma. Ei, irmão, você com a alma sem estar aquecida vai te atrapalhar nos processos do teu crescimento espiritual. Você está comigo? Aleluia. Então a mente capta tudo como uma esponja, irmãos. Ela capta tudo como uma esponja. Eu já vi pessoas que ficaram a noite chorando porque ouviu uma palavra do pastor. Talvez sem entender na sua complexidade e passou a noite chorando por causa disso. Aí depois pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? O pastor não deveria ter falado isso, ou não deveria ter falado aquilo. Ao invés de dar uma olhadinha assim para a palavra, diz assim: deixa eu ver qual foi a palavra que de fato o Espírito Santo quer tratar comigo nesse aspecto. Mas não, aí você fica com a palavra: meu Deus do céu. Ai, agora o pastor, aí eu vim no culto na outra semana e o pastor passou por mim e não falou comigo. Ah, o pastor não ligou para mim essa semana. Ah, o pastor não me deu atenção. E fica alimentando a sua alma com algo que não deveria acontecer. Ei, irmão, faz logo o que tem que fazer. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, vem cá, meu irmão Marcelo, em nome de Jesus. Tem alguma coisa que está atrapalhando? Vem aqui, meu irmão. Me perdoe em nome de Jesus. Abraça e acabou-se a história. Quebra esse negócio na sua mente, em nome de Jesus. Aleluia. Não deixa a sua mente, irmãos, vaguear a ponto de você deixar a comunhão com o irmão. Amém, irmãos? Aleluia, resolve logo o problema. Aleluia. A alma, irmão, precisa de ser aquecida pela palavra. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho condições de aquecer a alma da minha esposa. Mesmo morando com ela, mesmo dormindo com ela, mesmo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, eu não tenho condições de aquecer. Mas ela aquece a alma dela de uma forma sobrenatural. E eu sou até influenciado pelo aquecimento que ela faz na alma dela. Tem coisas que eu vou até ministrar, estou estudando aqui, ela chega, solta uma palavra. Pai, eu digo: vixe, rapaz, que palavra de sabedoria, de conhecimento. Peguei para mim, pá. Aí eu, pá, coloco aqui. Quando eu ministro aqui, é ela que está ministrando. Amém, irmãos? Aleluia. É você que tem que cuidar da sua alma. Amém? Então, a mente, ela capta como uma esponja todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, são todas as coisas. Ela capta tanto o bem quanto capta o mal. Eu me lembro de um cidadão que até é o rapaz da sucata, Chico Sucata, né, se eu não me engano, Chico Alves, que foi até incendiado agora a sucata dele. Quando a esposa dele faleceu, ele pegou o carrinho dele, o carrinho da esposa, deixou lá no cantinho lá. E ele deixou lá para que todos pudessem passar, olhar para o carrinho e ver o carrinho da esposa. E ele ia todos os dias para o cemitério de São João Batista. Teve um momento que ele ficou até morando por lá cuidando, tinha televisão, tinha tudo. Ele fazia isso. Porque a mente dele ainda estava presa. Um dia ele se libertou, acho que ele casou. Mas deixa eu terminar a situação, irmãos. O carrinho que ela estava lá botando lá, o incêndio veio e levou tudo, até o carrinho. Até o carrinho. Chegou um momento que ele houve uma libertação na alma dele, na mente dele. Mas enquanto nós ficamos presos a alguma coisa, a alma é terrível. Ela fica de uma tal forma
presa. Palavras que foram faladas ficam presas, que nunca saem. Ei, irmão, eu declaro em nome de Jesus a sua alma sendo liberta de qualquer palavra que te disseram ou que você falou. Amém? Em nome de Jesus. Libera isso em nome de Jesus. Se alguém falou para você, você não vai dar certo, não tem condição para você, você diz assim: eu repreendo essas palavras agora em nome de Jesus, e que a minha mente agora esteja limpa dessas coisas. Amém? Aleluia. Então, irmão, se nós temos imagina uma caixa d'água, e uma caixa d'água tem óleo diesel, a outra caixa d'água tem uma água suja, imunda, que nunca foi trocada e está lá há mais de 5 anos, 10 anos. Vocês já viram aquelas piscinas que ficam lá, e a piscina fica cheia de lodo, e tem que lavar aquilo ali. E tem uma outra caixa, irmãos, que é água limpa. A questão é, eu estou alimentando de que líquido? Qual é o material que eu estou alimentando na minha mente? O material que está alimentando a tua mente, qual é? São as notícias. No Bom Jardim mataram mais de 30. Foi lá na esquina, um matou ali. Eu não saio mais na rua porque Deus me livre. E a palavra que diz: ei, saia, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Aleluia. Eu sou guardado, eu sou preservado, eu tenho uma vida de Deus, eu tenho anjos para trabalhar ao meu respeito, eu vou sair, vou entrar nos guetos. Satanás não vai me ver, o meu inimigo não me verá. E se me ver, verá o grandão do meu lado, um anjo com espada. Diz a palavra de Deus que temos um anjo. Aleluia. Um anjo, irmãos. Agora o irmão fica com medo. Não, Deus me livre. Não vou para a parada do ônibus, não. De jeito nenhum, eu não vou. Eu não vou para aquela parada do ônibus. Meu Deus do céu. Às vezes, quando eu saio, eu pergunto assim: ei, minha filha, eu vou deixar aqui o celular. Meu filho, tem anjo. Né? Tem anjo. Aquecendo, irmão, a alma. Aquecendo, lembrando da palavra. Quem somos em Cristo. Amém, irmãos? Ei, aleluia. Eu estava uma vez, no tempo que eu subia monte, né, irmão? Eu estava de subir um monte, aleluia, para ouvir Deus falar. Aí depois eu entendi que Deus falava já, né, dentro de mim. Mas eu era um miserável pecador, homem que sou, comedor de farinha, meu Deus do céu, até a consciência vinda de justiça de Deus mudou toda a minha história. Mas eu ia nos montes e tal. Na hora que a gente vinha descendo nos montes, ela viu uma irmãzinha andando lá, e um cidadão lá, né, porque tem que chamar de cidadão, apontou a arma para a irmã e disse assim: é um assalto. Ela disse assim: eu paraliso agora a tua arma agora, em nome de Jesus. Aí o cara ficou lá. Ela foi embora e o cara ficou lá sem poder se mexer nem para um lado nem para o outro. Ei, irmão, eu ainda creio no evangelho puro, limpo. Eu ainda creio que há um poder operando nas nossas vidas. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que opera em nós. Porque Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém, irmãos? Sabe o que é isso, irmão? Aquecendo a tua alma com a palavra. Vai dar certo, não. Meu Deus! Aleluia. Aleluia. Eu preciso aquecer a minha alma com a palavra. Aquecendo. Até chegar ao ponto certo. Amém, irmãos? Que ela não venha me atrapalhar. E se eu tenho a mente de Cristo, de fato, irmãos, a mente de Cristo é exatamente eu estar enfincado, arraizado, exatamente dentro, naquela seiva, e produzindo o fruto do Espírito. E eu vou te contar uma coisa, irmãos. O fruto do Espírito, ele vai ter que ser exercido no momento de dificuldade. Paulo, preso, ele diz assim: eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, alegrai-vos. Vou dizer mais uma vez: alegrai-vos. Alegrai-vos. Amém? Então, em Romanos 12:1, 12:10. Romanos 12:11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sedes fervorosos no Espírito, servindo
ao Senhor. Sejam fervorosos no Espírito. Eu quero fazer uma mudancinha aqui, para que nós possamos entrar dentro desse contexto. Sejam aquecidos no Espírito, pela presença do Espírito de Deus, orando em línguas, cantando salmos, glorificando ao Senhor. Pastor, você está ficando doido? Eu prefiro ficar doido por Jesus, sabe? Você é um quadrado, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Aleluia. Amém, irmãos? Então ele diz assim, no zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos, sejam aquecidos no Espírito, servindo ao Senhor. No versículo 12 ele vai dizer assim, regozijai-vos. Irmãos, o que significa regozijar? Se alegrar, irmão. Se alegrando o tempo todo, sorrindo. Não importa as circunstâncias, eu estou sorrindo. Aí cabe um ha-ha-ha, um he-he-he, um hi-hi-hi. Ha-ha, well. Amém. Mas falar por falar, haha, não, irmãos. Fala porque a alegria de fato está em você. Você está regozijando-se, não da desgraça do outro. Haha, irmãos, eu estou alegre no Senhor, a minha alegria no Senhor, eu estou aquecendo a minha alma. Aleluia. Irmãos, não é no nosso espírito, é na nossa alma. Vem lá, pancada, tribulação, dificuldades, problemas, é tudo na alma, nos sentimentos. Você dá uma olhadinha com seus filhos, com a sua família, é tudo na alma. É uma palavrinha que lhe dá, é algo que lhe faz que você fica aqui pensando, meu Deus, meu pobre rei do pastor, né? Levando o menino na moto para o colégio, todos os dias, um na frente, outro atrás. Aí esse pastor, eu sei, papai, a partir de hoje nós queremos descer no meio do quarteirão, nós não queremos que o senhor vá até a sala de aula. Eu voltei para casa quase morrendo, oh céus, oh terra, os meninos não me querem mais. Aí minha esposa chega e diz assim, meu filho, nós estamos fazendo esses meninos para eles voarem. Eu digo, tá certo, ainda estão lá em casa. Nem voaram ainda. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes uma palavra, irmãos, mexe com a gente. Amém, irmãos? Aí eu disse assim, aí eu cheguei em casa, aí eu fui aquecido na alma, né? Meu filho, isso é normal. E de fato era mesmo, irmãos, porque quando a gente ia deixar lá na sala de aula, todo mundo olhava, olha, o filho do papaizinho vem olhar, né? E eles querem ter a liberdadezinha deles. E glória a Deus, mas para mim, na minha alma, a minha alma ficou muito abalada naquele dia, né? Sabe, irmãos, porque eu não era aquecido na alma com a palavra. Mas no dia que ele disse assim, pai, eu vou me embora, eu digo, amém, irmãos, está tudo certo, já comprou a casa, já está tudo certo, amém, glória a Deus. Me diga o endereço para a gente passar um final de semana lá. Final de semana não, irmão, 2 horas o máximo, que é para não enjoar. Amém. Toma um cafezinho, pergunta como é que está aí. Nós não fizemos filho, irmãos, para ficar do nosso lado o tempo todo. Foi para eles voarem mesmo. Amém? Você que é pai, você que é mãe, ei, cuida do teu filho para ele voar. Ensina, mostra, educa, anda com ele, vive uma vida boa na alma, frutificando para que ele possa olhar, essa é a vida do meu pai, essa é a vida da minha mãe, eu quero andar desse jeito, eu vou viver assim, e eu vou ser próximo com meu pai, próximo com a minha mãe. Aleluia. E a prosperidade, irmãos, é exatamente a alma revigorada, a alma ensinada, ajustada pela palavra. Amém, irmãos? O nosso amado irmão ali está ali de braços cruzados, só olhando, está só meditando, né, irmão? Aleluia, glória a Deus por isso. Obrigado, eu acho legal isso aí. Então ele diz assim, regozijai-vos na esperança. Então, quer dizer que no momento difícil a minha alma precisa ser trabalhada a ponto de eu estar me regozijando em uma esperança? Seja ela qual for, a vinda de Cristo, os propósitos, os planos de Deus que Deus colocou no seu coração. Existe uma esperança, você já falou com Ele, Ele disse que ia fazer, então você fique alegre, irmãos. Se regozijem na esperança. Ele diz assim, sede paciente na tribulação. Quer dizer que tem tribulação? Tem, irmãos, mas eu preciso ser o quê? Paciente. E isso é um fruto da onde, irmãos? Do Espírito.
Se você estiver linkado, você vai estar vivendo uma vida paciente na tribulação. Aí ele diz assim, mas na oração, seja perseverante. Então, o que eu não posso, irmãos, é deixar de aquecer a minha vida espiritual, é viver sem uma vida de oração. É vivendo uma vida orando o tempo todo. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano, ele diz assim, orai sem cessar. E parece-me que a gente fica pensando, como é que a gente vai orar sem cessar o tempo todo? Irmãos, é alimentando o nosso espírito, orando em línguas. Orando em línguas, pastor, mas eu não tenho esse desejo de orar em línguas, mas você tem que ter, por fé, ora. Mas eu não estou sentindo uma emoção, eu não estou sentindo algo, é pela fé. Eu não sou batizado pelo Espírito Santo, Senhor, me batiza com o teu Espírito agora. Eu creio, eu quero essa unção sobre mim, eu quero esse contato, eu quero esse poder operando na minha vida. Você vai abrir a boca e você vai começar a orar em línguas. E as palavras vão vir assim meio desajeitadas e você vai falando, e ora em línguas, e ora pela fé, e ora sem cessar. Porque na verdade, irmãos, nós precisamos ser perseverantes na oração. Mas tem momentos, irmãos, que as coisas estão tão complexas que a alma não tem o que falar. Mas não só a questão da alma, irmãos. Nós precisamos orar no Espírito. A solução está no Espírito. Arranca tudo de dentro que está dentro de você. A palavra que foi ensinada, a palavra que foi ministrada, salva a tua alma. Mas também, irmãos, te deixa alinhado no Espírito. Não te atrapalha. Uma certa vez, quando eu cheguei aqui no Bom Jardim, eu sempre falava, irmão, eu não gosto dessa história do choro. É todo tempo chorando. Eu disse, mas tem que chorar. A Leninha dizia assim, pastor, mas eu preciso chorar, pastor. Eu preciso, pastor, chorar para sair tudo. Depois chore, mulher. Chore, se acabe. Pode se acabar, não tem problema não. Você não vai entrar em pecado, nem vai para o inferno, não. Mas você não precisa viver uma vida de choro. Nossa vida precisa ser perseverando na alegria. Alegre no Senhor. Pai, eu sei que está tudo resolvido. Pai, eu sei que você é minha provisão em todas as coisas. Eu sei que você vai me assistir em todas as minhas necessidades. Em nome de Jesus, o teu Espírito me assiste em todas as coisas. Aquece a tua alma falando a palavra. Ela disse assim, pastor, eu aprendi, não estou mais chorando não. Eu digo, é mesmo? Estou chorando bem pouquinho agora. Eu chorava o dia todo, agora só choro 5 minutos, aí já enxuga aqui. Eu digo, passou quase 8 anos para aprender isso, irmão. Sabe, irmão, e você vai tendo experiência com Deus, e a resolução, irmãos, não é você que faz para as suas atitudes. Você toma uma postura e o Espírito Santo se encarrega de fazer, porque não é na minha força. Amém? Você pode se alegrar e dar uma risada aí, aleluia. Eu vou dizer assim, não é na minha força, você se alegra, não é na minha força. Aleluia! Mas é pelo Espírito. É o Espírito que faz, é o Espírito que nos direciona. É a força que me anima, que me leva para outro nível, para outra estação. Eu confio nele, eu não vou retroceder. Eu só avanço em nome de Jesus. Trabalhe a tua mente, meu irmão, trabalhe a tua mente. Não deixe ela te atrapalhar. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia, 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 perseverante na oração. Irmãos, tem coisas aqui que são faladas aqui na sequência que são poderosas nessas questões do fervor, do aquecimento, que é exatamente compartilhar as necessidades com os santos, praticar a hospitalidade, abençoar os que vos perseguem, meu Deus, abençoai e não amaldiçoei os que perseguem, presta atenção. Eita, foi embora aqui, Jesus, abre aqui de novo. Né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, prepotentes, arrogantes. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ei, aleluia, a sabedoria, irmãos, não vem de ti, é o Espírito, aleluia. Tem hora que eu não tenho nenhum posicionamento de sabedoria minha humana, mas quando o Espírito chega junto, ele traz uma palavra de sabedoria, de conhecimento, que você fala, que você diz.
acerca do seu trabalho, acerca das suas circunstâncias, e você pode abrir a boca e dizer assim: Satanás, você não tem poder contra a minha vida. Bate em retirada agora, em nome de Jesus. Aleluia. Quem é você diante dos exércitos do Senhor? Estava lá o profeta, e o menino chegou para ele: mas o profeta não está vendo o exército de todo o povo? Aí o Senhor, ele vai dizer assim: Senhor, abre os olhos desta criatura, para que eles possam ver o exército celestial que está ao nosso favor. Ei, irmão, abre os olhos espirituais, para que você possa ver quantos estão lutando ao seu favor. Os anjos do Senhor que te guarda, não é ninguém que te guarda, não é uma segurança que te guarda, é os anjos do Senhor que te guarda. Se você não vigiar bem a casa ou tentar vigiar, é em vão, porque em vão vigia o sentinela. Quem vigia é o Senhor. Aleluia. Uma vez eu me levantei 3 horas da manhã, quando eu fui lá no portão, o portão estava aberto. Deve ter sido minha mãe. E eu disse: Pai, obrigado, Senhor, porque o portão estando aberto, ninguém passa por aqui, ninguém vai entrar aqui. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando você, o meu amigo David, sair assim, e quando chegar lá em Maranguape, meu Deus, eu deixei a porta só descida. Não precisa tu voltar não, Pai, em nome de Jesus. Os anjos que guardam ela fechada, guardam ela aberta lá. Amém, irmãos? Você dá uma volta todo dia para chegar no centro, só para meter uma chave, sabendo que ninguém pode tocar naquilo que Deus preparou para você, irmão. Aleluia. A irmã está com a mão no queixo ali, deve estar pensando: meu Deus, o que será isso? O que é que está acontecendo nesta igreja, pai? O que é que está acontecendo com esse pastor? Eu creio que a palavra entrando, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, assim, ele diz assim: não sejais sábios aos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens, se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, né? A mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Aí ele diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. E esse versículo de número 21, eu li isso aí tudo para chegar nesse 21, porque eu queria pular para o 21. Mas é tão legal isso aqui, é tão legal você ver o contexto todo, mas o 21 diz assim: não te deixes vencer do mal. Olha para o teu irmão e fala com ele: ei, irmão, não te deixe vencer do mal, do que falam contra ti, do que se levantam contra ti, das circunstâncias que se levantam na empresa, na casa, no lar, em todo lugar. Ei, o mal não vai vencer. Aleluia. Você pode dizer assim: nós somos, fala comigo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga assim: quando eu entro na batalha, eu não vou vencer. Quando eu entro na batalha, eu sou mais que vencedor. Assim diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu não vou entrar para vencer, irmão. Já sou vencedor, ele já venceu. Agora eu aciono a graça pela fé. Tudo está disponível para mim. Amém? Glória a Deus. Tudo isso para chegar nesse versículo, né? Mas vence o mal com bem. Aí você usa o fruto do Espírito, irmão, ó, que é uma delícia. Eu não sei, começar a olhar. Vamos fazer o seguinte, vamos pastorear a nossa família, o esposo, a esposa, o esposo, a esposa. Ei, meu filho, e a frutificação? Pronto, não é para dizer assim: ei, você não está frutificando, não. Você diz assim: ei, a frutificação. Aí, opa, é mesmo? Aonde foi, minha filha, que eu não entendi? Foi aqui, ó, na paciência. Aleluia. Isso, rapaz. Meu Deus, rapaz. Deus é bom, rapaz.
Ele faz mais além do que pedimos ou pensando. Aleluia. Bem docinha, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, gente. Esqueci até o que eu ia dizer. Traga mais água de coco, não. que atrapalha a administração. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6. Ele diz assim: Paulo, quando vai a falar com Timóteo, um jovem ainda, e foi uma palavra que o pastor Mansueto deu para mim quando eu tive a posse aqui do Bom Jardim, ele foi dar a posse, e ele falou essa palavra, ele diz assim: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos. Naquele momento, o pastor Mansueto impôs as mãos, me deu posse. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, um novo ministério, sem experiência ministerial no verbo da vida, sendo tratado doutrinariamente, tendo que levar a visão do ministério. E ali eu fiquei pensando como é que deveria acontecer. Já experiente como pastor, mas o que me chamou a atenção foi a seguinte frase: reaviva, aqueça, seja aquecido no seu ministério. Aquecido. Então, esse aquecimento é algo importante para as nossas vidas. E depois de ter dito isso, ele fala algo muito importante no versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Em outras versões fala de medo. Amém? Mas ele me deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Irmãos, quando a tua alma começar a querer ter medo, seja do que for, você abre a boca, aquece a tua alma e diz assim: o Senhor não me deu um espírito de covardia e nem de medo. Aleluia. Sabe, na pandemia tinha algumas pessoas grávidas, algumas mulheres, né? Se eu disser pessoas, aí vão pensar que tem homem grávido aqui também. Hoje em dia é um perigo, né? É um perigo. Aí, algumas pessoas grávidas e de repente, irmãos, a pandemia. Aí vinha as histórias. Não, se o vírus pegar, vai nascer com a cabeça desse tamanho, vai estourar não sei o quê, vai nascer doido, vai não sei o quê. Irmãos, aí você simplesmente não absorve essas coisas e diz assim: não, sou guardado. Aleluia. O Senhor, o Espírito do Senhor que está em mim, que renova todas as minhas células, também está no meu filho, está no meu ventre. Eu declaro esse menino nascendo de uma forma poderosa. Eu já vejo o filho do Marcelo correndo aqui de cima para baixo. Não tão peralta quanto... Vai devagarinho, né? A irmã Esmeralda uma vez disse assim: pastor, porque o senhor não sabe quem é aquele menino. Aí eu disse: irmã Esmeralda, quem é? É filho de fulano de tal. Eu disse assim: irmã Esmeralda, vamos chupar o osso, irmão. Vamos chupar o osso, porque de fato a gente tem que cuidar dessa família. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso, está todo mundo aqui hoje correndo para cima e para baixo, e são tudo já grande. Eu louvo a Deus porque a gente chupou o osso, né? Não foi fácil. Mas, irmãos, declaro, irmãos, eu quero esse menino correndo mesmo, não é parado nem morto não, é correndo com velocidade, e de preferência na unção. Amém? E de preferência na unção. Mas você olha, ó céus, ó terra, em todo canto está tendo uma pandemia. Chegou, meu Deus do céu, para com isso. Aleluia. Começa a declarar na sua vida: eu já estou vendo o meu filho correndo. Se Deus te prometeu alguma coisa, você diz: eu já me vejo lá. Se Deus falou algo no teu coração, não precisa você estar falando para ninguém não. Mas o Senhor falou: já te vê com as vestes daquilo que Deus te chamou. Já te vê programado naquilo que Deus te chamou para ser e fazer. A tua mente não pode ser roubada por qualquer uma outra coisa. Cumpre os processos de Deus na tua vida. De uma forma poderosa, Deus vai fazer aquilo que tem que ser feito. Amém, irmãos? Aleluia.
Segundo Timóteo, essa eu já li, né? Aleluia. Essa outra versão diz assim: pois o Espírito de Deus não nos torna, pois o Espírito que Deus nos deu, essa versão é interessante. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Não nos torna medrosos. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medroso. Vamos repetir isso? Pois o Espírito que Deus me deu não me torna medroso. Diga assim: eu vou avançar. Nada vai me impedir. Aleluia. Aleluia. Não é por força nem por violência, irmãos, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. 2 Coríntios 10:1, Paulo diz assim: eu mesmo, Paulo, vos digo pela mansidão, olha só, e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu que vos rogo, que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me naquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição, né, não servindo, vou ler de novo, irmão. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me naquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu gostaria que nós fôssemos para uma outra versão, no versículo de número 3. Ele diz assim, em outra versão, eu acho que é a NT, é a nova versão, parece-me que eu não estou vendo aqui agora. É ela mesmo, é a NTLH. Ela diz assim: é claro que somos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Olha, interessante. É claro que andamos na carne, mas nós não vivemos na carne. Nós não lutamos com as questões carnais, né? Aí ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortaleza. Irmão, eu não sei que fortaleza levantou-se na tua alma, na tua vida. Eu não sei que fortaleza foi essa que se levantou. Pá! E está entrulhando lá, fazendo você paralisar, fazendo você tomar outras atitudes. Eu não sei qual foi. Eu não sei que fortaleza foi essa, mas eu quero dizer que as armas em Deus, elas são poderosas para destruir. Vamos aquecer a nossa mente agora? Diga assim: as armas do Senhor são poderosas para destruir qualquer fortaleza que tenha se levantado na minha mente, na minha alma. Aleluia. Aleluia. Anulando nós sofismas, ideias falsas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, existe uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que somos mais que vencedores, mas você vive uma vida de fracasso, achando que é fraco. Sabe, tinha um certo papagaio que ele só fazia dizer uma coisa: estou fraco. Ele vivia falando isso. E ele vivia nessas histórias. A única coisa que esse papagaio dizia era isso. Uma vez o dono da casa teve que ir para o interior. Aí pegaram o papagaio e botaram dentro do carro. E o carro: estou fraco. Não tem problema, não vale nada. Estou fraco. Tudo não tem problema, não vale nada. Não tem problema, não vale nada. Estou fraco. Era aquele negócio todo. E era todo tempo assim. Aí, quando ele foi ver o desespero do papagaio, entraram lá no interior, dentro da casa, igual a casa assim do David ali, aí tinha uns cachorros, né? Cachorro pegou o papagaio, o papagaio ficou só com a cabecinha do lado de fora e o desespero. Estou fraco, não tem problema, não vale nada, tá tudo bem, não tem problema, estou fraco. Morrendo, irmão.
Mas a única coisa que ele falava era que estava fraco e não tinha problema, não valia nada, estava tudo bem. Um sofisma muito grande na vida desse papagaio, né? Irmãos, isso é só um exemplo para que a gente possa ver que às vezes nós estamos olhando para a nossa vida, sabendo que nós somos fortes em Deus, que Ele nos fez forte, sabendo que somos mais que vencedores e dizemos que somos fracos, que dizemos que não temos como nós alcançar aquilo dali. Irmão, se Deus te mostrou, eu não sei que meio Ele vai arranjar para você chegar do outro lado, mas vai chegar. Amém, irmãos? Aleluia. Então ele diz assim, ó, fortalezas, né? Sofismas. Então, de fato, o que é um sofisma, irmão? Sofisma é um sentimento amplo, é um argumento falso, formulado de maneira sutil. Sutil. Fica na tua mente, será? Meu Deus. Aquele irmão não gosta de mim. Corre lá, dá logo um abraço nele, mano. Para com isso. Dá um presente, dá R$1.000 a ele, dá 5.000. Farra o Pix. Né? Irmão, quem quiser me alegrar agora, assim, no meu espírito, o meu Pix é o meu número. Olha que coisa linda. Quando eu chegar em casa, quando eu olhar, eu pago tudo amanhã que eu preciso. Aleluia. Aleluia. Se os irmãos não tiverem, os irmãos que estão me assistindo lá. Amém, irmãos? Pronto, acabou toda a fortaleza. Amém, irmãos? Então vai lá, irmão, dá um abraço. Quebra as fortalezas. Quebra os sofismas. Aleluia. A Bíblia diz que na ceia, né? Aquele momento da ceia, ele diz assim, olha, há muitos que estão doentes e há muitos que já morreram, porque não conseguiram considerar o corpo de Cristo. Considera. Alex, tu tem alguma coisa contra mim, Alex? Tem não, mas se não tiver, vem cá, anda. Vem cá, pelo amor de Deus. Rapaz, me perdoe qualquer coisa, rapaz. Amém, amém. Só você ter vindo aqui foi uma benção. Me perdoe, você tem alguma coisa contra mim? Nada? Glória a Deus. Mas se um dia vier na mente, irmão, tu diz assim, ele disse que já manda o Pix para mim. É homem de Deus. Mas se vier alguma coisa, meu irmão, pelo amor de Jesus, libera logo isso. Amém? Se livra logo, para não ter doença, para não ter um câncer. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Larga todo o sofisma. Precisamos aquecer a nossa mente com a palavra. Aleluia. Olha, no contexto cristão, sofismas são entendidos como pensamentos, ideologias ou raciocínios já viciados. É alguém que chega na igreja e diz assim, filha, não gosta de mim, eu já tentei, eu passo perto, mas não consigo. Ela é assim, tão esquisita. Ela é sorridente para o outro, mas para mim... Já, meu irmão, a gente descasca cada abacaxi na igreja. Né? Aleluia. Aleluia. Que é isso, irmão? Meu Deus, esse é o meu tablet novo, é? O que é isso, né? É o micro-ondas. A irmã falou queima ali, aí já, o sinal já apertou, né? Então, assim, todos os raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus, ideias erradas. Às vezes tem uma ideia errada na sua mente que está impedindo o conhecimento de Deus a alavancar na sua vida. Se Ele levou todas as nossas enfermidades, eu não vou estar olhando para a enfermidade assim, essa minha enfermidade, essa minha diabetes, ela é de 480. Meu Deus, é só o Senhor que me sustenta. Aleluia. Aí vem com a perna cortada, aí no outro mês com a outra. Né? Porque fez comunhão com a diabetes. Ei, irmãos, não deixa esses pensamentos viciosos estar na tua mente. Ei, Jesus já levou sobre si toda a enfermidade. Eu não aceito enfermidade na minha vida. Eu não aceito caroço, eu não aceito mioma. Irmão, é porque é uma hernia de disco. Não importa, irmão.
Não importa. Amém? Tira esse sofisma, argumentos terríveis na sua mente. Em Gênesis capítulo 5, versículo 6, a mente absorveu toda a maldade, né? Se nós formos dar uma olhadinha aqui, ele diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio de todo o seu coração. A mente foi conturbada, a mente foi destruída. A maldade chegou de uma tal forma que você não consegue mais viver uma vida plena no Senhor. Foi morto espiritualmente. Adão morreu espiritualmente, afastou-se do Senhor. E só por meio do sangue de Cristo nós fomos resgatados disso. E agora nós nascemos de novo e vivemos uma nova vida. Amém, irmãos? E por causa disso eu tenho comunhão com o Senhor, comunhão com o Espírito, comunhão com a palavra. E eu posso aquecer a minha alma agora. Amém, irmãos? Que é isso, irmão? Eu vou gravar isso aí para o meu despertador. Linda risada. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, né? Então, assim, Deus é bom. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Efésios 1:14. Ele fala o seguinte, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, enche a tua mente disso aí. Antes da fundação do mundo, Ele já me conhecia. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Ele já fez tudo para que eu pudesse andar nele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou voltar, porque senão eu fico lá, irmãos. Com certeza. Até amanhã de manhã. Né? Nascemos de novo, estamos vivos espiritualmente em um novo coração. Estamos vivos espiritualmente. Nós agora temos vida no nosso espírito, né? Jesus conquistou isso por nós. Contato com o Espírito de Deus. Agora precisamos cuidar da nossa mente. Porque alguns dizem assim, eu não consigo, né? Está na alma, é almático. Ninguém olhou para mim. Eu fui na igreja. Irmão, tu viu que culto fraco? Tu viu que coisa triste? O pregador, irmão, e tal. É você. Mas quando você vem, de fato, no Espírito, cuidando da sua vida espiritualmente, a sua alma vai sendo trabalhada pela palavra, né? Então você nasceu de novo, agora a sua vida é no Espírito. Quando Paulo diz assim, ele está dizendo Espírito. Eu esmurro o meu corpo, ele está dizendo, eu esmurro as situações da carne que se levantam para mim, para que eu não possa cair em algum tropeço. No que eu falo, eu possa estar firmado naquilo que eu falei. Amém, irmãos? Aleluia. Então, assim, nós temos essa mente de Cristo, precisamos cuidar da nossa mente, aquecer com a palavra. Nossa mente é limpa pela palavra, transformada pela palavra. Em Romanos 12, versículo de número 3, diz assim, versículo de número 2, né? Versículo número 2, e vos conformeis com este, e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Irmãos, só vamos experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, se nós estivermos com a nossa mente aquecida na palavra, ligando todo dia a ignição do carro, para não ficar parado aquele negócio, estar em movimento. Diga assim, eu sou do movimento. Aleluia. Eu me movo nele. Aleluia. Ele se move, eu me movo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Volto. Nossa mente precisa estar aquecida pela palavra. Jeremias 23, 29. Abre lá. Não é a minha palavra fogo. Aleluia. Quando eu falar isso, tu diz well, tá? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Aleluia. Glória a Deus. Vamos trabalhar a nossa mente, irmãos. Aquecê-la com a palavra. Mente precisa estar aquecida com a oração. Jeremias 33, 3 diz assim, invoca-me
e te responderei. Invoca-me e te responderei. Irmãos, ele não está dizendo invoca, fica invocando. Não, invoca, fala. É só uma vez. Invoca-me, eu responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Ei, irmão, aquece. Porque orar em línguas, você está orando em línguas, você não entende muita coisa, mas ora em línguas. Mas com a sua mente, ora a palavra. Aquece a tua mente com a palavra. Não, eu oro e o Senhor responde. Eu oro e Ele me responde. E tem mais. Ele me anuncia coisas grandes. Que eu ainda não sei. Você está comigo? Aleluia. Então, irmãos, precisamos aquecer com a oração, com a palavra. Precisamos aquecer a nossa mente com o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e 2, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre o abismo, movia-se sobre aquele momento lá, até que houve um comando, e ele começou a agir. Ei, irmão, deixa eu te dizer, não importa o momento difícil que você estiver passando, o Espírito está lá, e ele quer se mover, e ele quer se mover. Quantos estão prontos para o Espírito se mover em seu favor, te dando revelações, vindo sobre você, fazendo coisas poderosas? Aleluia! Diga assim: obrigado, Espírito Santo. E ele se movia, era um movimento divino, liberava um poder criativo, trazendo ordem ao caos. Eu declaro em nome de Jesus, levanta a tua mão, irmão. Eu declaro, irmão, em nome de Jesus, na tua vida, na minha vida, eu declaro o Espírito Santo colocando em ordem todo o caos. O Espírito Santo colocando em ordem todo o caos. Ele se move. E ele se move. E o Espírito se move em mim. Ele me dá discernimento. Ele me dá uma compreensão. Ele me dá a direção para todas as coisas. Eu me movo nele. Eu não me abalarei com nada neste mundo, mas sou guiado pelo Espírito. Eu aqueço agora a minha alma. Aleluia. Alma te aquieta, alma fica tranquila, alma fica no ponto. Alma, não me atrapalhe. Amém, irmãos? Aleluia. Então, assim, há um poder divino que ele realiza feitos extraordinários. Amém, irmãos? A mente precisa estar aquecida pelo temor do Senhor. Vamos abrir Salmo 147, versículo 10 e 11. Não faço caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro, mas ele agrada-se nos que temem e nos que esperam em sua misericórdia. Eu preciso temer o Senhor. Ele diz assim: eu não me agrado em força de ninguém, nem de cavalo, eu não me agrado nos músculos. Olha que homem, olha que cavalo musculoso. Não, eu me agrado daqueles que temem ao Senhor. Amém, irmãos? Ei, coloca aquece a tua mente com o temor do Senhor. Diga assim: eu aqueço a minha mente com o temor do Senhor. Irmão, existe uma linha tênue, irmãos, que está na nossa vida, e é fácil você ver. Você é uma linha, aqui eu estou vendo aqui um riscado, e eu posso andar dentro desse quadrado aqui, porque ele está preto. Mas o Espírito Santo de Deus te mostra, não tem essa linha preta te mostrando, mas ele vai te mostrar até onde você pode andar. Quando você for passar de lá, existe essa linha que vai impedir de você avançar. Isso é o temor do Senhor. Eu não troco meu Jesus por nada disso. Eu não troco meu Jesus pelo pecado. Eu não troco meu Jesus por dinheiro, por ganância, por nada. Eu prefiro ficar fazendo tenda. Aleluia. Do que ter um dinheiro amaldiçoado. Aleluia.
E se vier, irmão, eu vi um pastor dizendo para mim, olha, o dinheiro que vem da prefeitura, o dinheiro é amaldiçoado, porque até das merendas das crianças eles injetam na igreja, mas o dinheiro vem abençoado e aqui ele se torna em bênção. Eu digo, irmão, não funciona assim não. No nosso ministério, o pastor Bani, né? Ele fala muito sobre essas coisas, porque aquele que está fazendo a obra, ele vai dar a condição, ele vai levantar pessoas, empresários, pessoas que vão chegar e vão doar. Nós não precisamos fazer bingo, nós não precisamos fazer rifa, nós não precisamos de depender de homem, nós não precisamos de nada. Simplesmente nós cremos, abrimos a boca, falamos e acontece. Trazemos à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Eu declaro em nome de Jesus a mesma unção que está no mundo inteiro, o verbo da vida nesse lugar, a palavra da fé funcionando aqui, como tem que se funcionar. Nós falamos, cremos e vai acontecer. Aleluia! Vai chegar. Nós somos ensinados pelo pastor Bud lá, falando que os irmãos estavam dizendo assim, nós só temos essas cadeiras, doa todas as cadeiras. E doa para aqueles que estão perseguindo a gente. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Ei, irmão, Deus é um bom pagador. Deus está vendo todas as coisas. A obra que Deus levantou não vai cair por causa de homem. A obra que Deus levantou, ela se levantou. E Deus vai dar a provisão daquilo em todas as áreas. Aproveita, levanta as tuas mãos. Aproveita, levanta as tuas mãos. Ei, provisão vai chegar para você. É você que Deus vai trazer coisas tão poderosas, grandes, que vocês nem sabem. Mas Deus vai se colocar na tua mão e tu vai dizer assim, esse é de Deus. Aleluia. E nós vamos avançar com os projetos, irmãos. Com os projetos desse lugar. Porque foi Deus que quis nesse lugar. Aleluia. Amém, irmãos? 4 versículozinhos. Salmo 112, versículo de número 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 115, versículo 11. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Provérbios 14, versículo de número 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios de número 22, versículo 4. Diz assim, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Olha só. Amém? Palavras da salvação. Diga graças a Deus. E aí eu quero terminar com Filipenses, capítulo de número 8. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Que diz assim, finalmente, irmãos. Quando ele diz finalmente, a gente dá uma corridinha lá no 6, ele diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Quem aqui anda ansioso? É a mente, a alma. Lança para o Senhor. Ele diz assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. Nosso grupo de música pode vir. Aquela música lá, a alma. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos lançar, entregar para Ele toda a nossa ansiedade. Não importa o que tenha se levantado, o que tenha acontecido. Se nós formos perguntar aqui a cada um, tem uma história diferente. E toda a sua história dá certinho para isso aqui. Aí ele diz assim, finalmente, irmão, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Ele diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe a vossa mente. Amém? Ele diz assim, aí Paulo diz assim, o que também aprendeste, recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai,
e Deus, e o Deus da paz, vos será convosco. Mas existe algo para nós fazer. Tudo que é perfeito, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Irmão, não é respeitável? Não faz. Não é verdadeiro? Não faz. Tem mentira do meio? Não faz. Tem impureza? Não faz e nem pensa. Porque é essa área da mente. Não é nem no fazer, é não pensar. Se os nossos olhos são bons, todo o corpo é bom. Amém, irmãos? Aleluia. Em Colossenses capítulo 3, versículo de número 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. No versículo 1 ele diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive. Então ocupa teu pensamento, irmãos, com a palavra. Deixa a palavra entrar, seja aquecido pela palavra. E começa a dizer: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Tem alguém no nosso meio aqui que não recebeu a Cristo ainda como Salvador e quer confessar a Jesus? Tem alguém que esteja dizendo assim: eu quero ter essa vida aqui, essa vida que vocês estão ministrando aqui, eu quero ter essa vida, quero estar com vocês. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, coloca aí Romanos 10, 9. Aleluia. Romanos 10, 9. Glória a Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo de número: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Simples assim. Se tem alguém que queira de fato receber o Senhor Jesus, levante sua mão, nós vamos estar orando por você. Todos já receberam? Todos salvos em Cristo? Tem alguém no nosso meio que deseja reconciliação, se reconciliar com o Senhor, viver as novas práticas com o Senhor? Tem alguém no nosso meio que diz assim: eu quero reconciliar a minha vida com o Senhor, quero participar da ceia. Eu não gostaria de ver ninguém aqui no nosso meio sem participar da ceia. Não deixe que um sofismo, uma fortaleza venha na sua mente dizendo assim: eu não posso participar da ceia. Não. Você recebeu a Cristo como Senhor. Você já é uma nova criatura e você pode participar da mesa do Senhor. Amém? Tem alguém? Se tiver, a gente vai estar orando por você. Amém? Então, agora nós vamos cantar cantando um louvor que já está falando exatamente sobre a alma. A nossa mente é a nossa alma. A mente,